Então, durante essa fase, a preocupação dele era o estudo de tempos e movimentos, decompondo as tarefas executadas no chão de fábrica e fazendo o que a gente chama de racionalização do trabalho. Essa racionalização de trabalho, ela depois da segunda linha de estudo, ela passou até a ter um termo, foi organização racional do trabalho, e lá no final eu volto nesse termo, tá? Então, nesse momento, a linha de estudo dele foi essa. Aí, ele percebeu que tinha uma injusta distribuição do trabalho e tinha esse desnível de produtividade entre os operários. E acabava tendo uma igualdade de remuneração, que isso desestimulava as pessoas. Imagina, acho que alguns de vocês ou passam por isso ou já passaram por isso, senão ainda vai passar, infelizmente. Você trabalhar num local que você ganha X e você produz 3 vezes mais do que outra pessoa que ganha a mesma coisa que você. Nesse momento, isso era uma limitação. Hoje em dia, isso foi sanado. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, função nível 1, nível 2, nível 3. Aí a pessoa de nível 1 entra ganhando salário X, a nível 3 tem mais experiência, tem mais tempo de casa, ganha mais do que esse, mesmo fazendo a mesma função. Aí isso daqui foi criado justamente para poder equilibrar isso. Só que nesse momento, muitos sentiam-se injustiçados e por produzir mais e receber a mesma coisa. Vamos lá. Então, essa visão do que estava acontecendo fez ele ter um segundo período de pesquisas. E aí foi aquele livro que eu falei no nosso último encontro presencial mesmo, que foi o livro que ele criou em 1911, chamado Princípios de Administração Científica, onde ele tratava essa racionalização do trabalho e fazia também a estruturação da empresa. Ele já pensava um pouco na estrutura organizacional, algo que Henry Fayol, na administração clássica, ele abordou bastante também, tá? Então, quem pegou o tema da administração clássica pode pegar esse gancho aí para abordar, que é a estrutura organizacional. Mas aí o que ele fez? Ele incluía a administração geral e criou com o nome, enfim, colocou o nome de administração científica nos estudos, tá? Até então era um estudo de racionalização de trabalho, mas não tinha esse cunho, esse nome de administração científica. Aqui nesse livro, Princípios da Administração Científica, que é a base dos outros livros de administração, ele colocou esse termo realmente, tá? Quais eram os objetivos de Taylor, então? Era eliminar o desperdício do esforço humano. Qual que era a ideia? Ok, tempos e movimentos. Pessoa fazendo nesse local de trabalho, com essa postura, com a perna de um jeito, com o braço de outro, ele ia se esforçar o mínimo possível para fazer aquele trabalho e ia render mais. Repito, nesse momento ele não tinha essa visão de uma lesão de esforço repetitivo, por exemplo. Ele tinha a visão de adaptar os operários à tarefa. Nesse caso, não era a visão dele anterior, era eu quero as melhores pessoas de forma científica. Aqui passou a ser, podemos adaptar também o operário à tarefa que ele vai realizar. Mas, item 3, treinamento para atendimento das exigências. Ele mantém a ideia de fazer um treinamento constante, esse adestramento para poder a pessoa conseguir fazer o trabalho dele. Uma maior especialização nas atividades. Aí começa a ter a visão, ok, você faz isso, você também vai aprender isso. Quanto mais você aprender dentro da organização, melhor. E as normas de trabalho bem detalhadas. Gente, vocês terem uma ideia, um dos trabalhos que eu mais executo é uma consultoria na área de gestão de processos, que é justamente isso, uma norma de trabalho bem detalhada. É detalhar o máximo possível tudo isso. Quem estudou comigo sistema de qualidade semestre passado, eu mostrei isso com uma estrutura de fluxograma, que é um negócio que tem uma visão muito ampla e que facilita muito dentro das empresas. Ou seja, mais uma vez, em 1911 o livro foi lançado, está aí coisa de mais de 100 anos, 109 anos, e que é extremamente atual. 100 anos? 200? 119 anos, né? 109, esse está certo. E ele falava algo que até hoje poderia ser extremamente utilizado nas empresas e que muitas vezes não é utilizado por N motivos, mas que facilitariam muito no andamento das empresas. O que ele falava? Que podia identificar anomalias na administração industrial da época. Olha que interessante, ele fez todo um princípio e ele colocou, deixa eu fazer uma coisa aqui, que essa data aqui é 1990 que eu peguei da apostila, mas isso aqui não é 1990 não, tá?
1990 ele já estava morto há muito tempo. Então, eu vou editar aqui, você já sabe que lá na apostila tá com esse erro, tá bom? Três anomalias. O que era isso? Ele percebeu que mesmo com tudo isso, ainda gerava problema. Olha os problemas. O primeiro, vadiagem sistemática por parte dos operários. Eles estavam com medo de perder o trabalho deles. Então, o que eles faziam? De uma forma sistematizada, de uma forma organizada, eles paravam de produzir. Porque eles achavam que se eles produzissem tudo de uma vez, eles iam ser mandados embora. Então, ele percebeu esse problema. Outro problema que ele percebeu, que é algo também que é totalmente atual, é a falta de comprometimento com estudos e análises por parte da alta gerência. A gerência, muitas vezes, ela prefere deixar que o operário faça o trabalho, mas a visão disso já vem desde antes. E também a não padronização dos procedimentos, das técnicas e métodos. Era outro problema que foi identificado. Ele viu que gerava isso daqui, mas ainda assim era algo que atrapalhava muito o trabalho dele. Então, ele colocava que 4 princípios que o seu estudo de administração científica era amparado. O primeiro era a substituição do critério individual do operário por uma ciência. Ao invés de eu pensar a questão de, ok, eu sei, eu tenho minha experiência, eu sei fazer, eu tenho essa chamada visão empírica, passou a ter uma visão para ter algo mais baseado em estudos científicos. Outro, seleção e aperfeiçoamento científico do trabalhador. No primeiro momento era uma seleção. Aqui já passou a ter uma visão de aperfeiçoamento, que era estudado, instruído, treinado e experimentado, ao invés de própria pessoa escolher o que queria fazer e se aperfeiçoar por acaso. Então, a empresa definia onde cada um seria aperfeiçoado. Eu já vi isso acontecer em muitas empresas ainda hoje. Faz exatamente isso. A empresa determina, olha, você vai ser treinado nessas e nessas áreas e vai aperfeiçoando. Que aí, no caso, era o desenvolvimento do homem para alcançar uma maior eficiência e uma maior prosperidade. Outro, novamente, ele batia nessa tecla, uma cooperação íntima da administração com os trabalhadores. Essa junção, essa união de forças para poder fazer de uma forma conjunta o trabalho. É uma cooperação versus esse individualismo. E a solução dos problemas de acordo com leis científicas desenvolvidas, em lugar da solução de cada problema a critério do operário. O que era isso? Ok, temos uma situação. Então, para resolver, não vamos deixar na mão do funcionário resolver simplesmente. Vamos dar uma lógica, um padrão, para que ele possa seguir aquilo daqui para frente. Era essa que era a visão. E nisso, ele criou os 4 princípios da administração científica, que são os princípios que regem todos os outros princípios da administração até hoje, que é o planejamento, preparação, controle e execução. A base que seguiu daí foi planejamento, direção, execução e controle. O que mudou aqui é o planejamento de tudo, a pessoa preparada, todo o contexto preparado, o controle do que está sendo realizado e a execução dos trabalhos que foram planejados. Então, esses princípios, eles regem a administração científica, que trouxe essa visão da chamada organização racional do trabalho. Eu não quis passar aqui para o slide, que eu deixei na apostila, só para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma visão da chamada ORT, que alguns aspectos dele que são fundamentados. Estudos de tempos e movimentos, que a gente já falou da decomposição. A fadiga humana, que aí a ideia era eliminar os movimentos inúteis das pessoas. A divisão e especialização do trabalho, que aí seria esse desenho das tarefas bem escritas, que trouxe o próximo item, que era o desenho de cargos e tarefas. Vocês estudarem a administração de cargos e salários, o desenho de cargos. Aqui ele já pregava essa ideia, que era fazer o trabalho com que fosse identificado as tarefas que tinham que ser realizadas, de forma a já ter desenhado isso de uma forma geral. Um incentivo através de prêmios, o chamado homo econômicos, que falava que o homem não gostava de trabalho, então, para isso, ele deveria ser remunerado. Então, quanto mais ele fosse remunerado, mais estimulado ele seria. Era essa a visão que ele tinha. Até quando a gente fala sobre... A gente vai falar sobre isso na teoria da administração comportamental, mas nos estudos motivacionais, essa linha de raciocínio também era. Vocês já viram isso, a teoria X e a teoria Y. E ela já falava justamente sobre essa visão de que tem sim as pessoas que só vão ser estimuladas através disso, mas esse era chamado do homo econômicos.
tá bom? Outras condições ambientais, ele falava que era necessário uma preocupação com projetos de ferramentas e equipamentos, também iluminação, circulação do ar. Olha só, ele se preocupava, eu falei que tinha essa visão de não se preocupar com a pessoa, mas não é que ele não se preocupava, ele tinha uma visão limitada naquele período. Ele se preocupava com que o ambiente fosse certo, que a ergonomia fosse boa, que a iluminação fosse boa, tudo isso, tá? A diferença é que ele ainda tinha uma visão limitada na época. Ele também pregava uma padronização de métodos e máquinas e uma supervisão funcional, que era a ideia de ter aqui o supervisor. Nesse momento, ele ainda não tinha a visão de que uma pessoa só poderia ter um superior. Então, essa visão aqui mostra, tinha vários operários e vários supervisores que mandavam em todo mundo, e só um geral. Aqui, isso daqui também é uma crítica à administração científica, era algo que era limitado naquele período ainda também, porque mostrava que poderia ter muita gente mandando, né? E essa aqui é a visão dos princípios da administração que a gente falou, planejamento, preparo, controle e execução, certo? Então, assim, gente, aqui a gente encerra a parte da administração científica. Vocês vão estar trabalhando, no trabalho que foi passado para vocês, vocês vão estar fazendo para mim o contexto das outras teorias. Eu vou voltar na próxima aula falando sobre a teoria da administração comportamental, tá bom? E aí vocês vão ver como que evoluiu de uma certa forma até chegar no ponto que a gente está hoje. E vocês vão ver que, até com os estudos que vocês estão fazendo, vocês vão ver que muita coisa foi sendo aprimorada com o passar dos anos. E a tecnologia sempre foi muito inclusa nisso tudo, tá? Então, vamos parar por aqui. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai estar falando sobre essa outra teoria. Continuem fazendo o trabalho de vocês. Vai ser importante para vocês entenderem como que nós chegamos, que eu quero focar realmente na parte mais atual, na parte mais moderna da administração, que vocês vão ver como realmente vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? É isso aí, brigadão, até a próxima.